você. O áudio está ok? Não está muito alto? Ele está estourado? Por favor, qualquer coisa fala. Fale, por favor. Equipamento, essas coisas todas, sexta-feira, Barra da Tijuca, todo mundo na internet. Então, vamos lá. Objetivos. Reconhecer os tipos de cefaleia. E aí, quando eu falo isso, é porque cefaleia, Léo, efetivamente, é muito comum, vocês sabem disso, é muito comum chegar no pronto-socorro, vocês serão médicos muito em breve e já trabalham com isso e vão se deparar com diversos casos de cefaleia. Então, o mais importante é você reconhecer o tipo de cefaleia, que a gente vai falar a seguir. Identificar se existe alguma causa que está levando à ocorrência de determinados tipos de cefaleia. Compreender a neurofisiologia da específica sensação somática. Essa questão da neurofisiologia, a gente tenta compreender, porém, a neurofisiologia ela é muito pouco ainda, ainda desvendada nas cefaleias primárias, vocês sabem disso. Então, vamos lá. Definição. Por definição, cefaleia é aquela que pode acometer qualquer região do crânio. Né? Ela pode, desde olhos até a parte implantação, parte hospital, pode ser cervicogênica, pode ser frontal, pode ser unilateral, pode ser bilateral, pode ser mais temporal. Estava até comentando com o Léo aqui mais cedo, que eu estava tentando coisas novas sobre cefaleia no UpToDate, e a única coisa nova que eu vi é que hoje tem uma enormidade de cefaleias exclusivas, né? Cefaleia pós-exercício, cefaleia do orgasmo, cefaleia enfim, das mais diversas terminologias, que eu acho que não cabe a gente ficar aqui nesse momento, como eu disse, eu sou pragmático, ficar classificando a exceção, e principalmente preparar vocês para a regra, aquilo que vai chegar no pronto-socorro. E por isso, no pronto-socorro, é importante que vocês saibam diferenciar as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. Então, está aqui. Uma cefaleia primária é aquela que não tem, de alguma forma, alguma origem aparente. Não tem ou nós não sabemos. Existe uma alteração vascular, existe uma resposta inflamatória neurogênica, existe participação de receptores do glutamato, do GABA. Bom, tudo é uma sopa, né? Lembra muito os anestésicos inalatórios, que são fármacos que levam anestesia, mas depois de mais de 150 anos, né, da utilização desses fármacos, a gente até hoje não sabe o mecanismo de ação. Né? No caso do alotano, sevoflurano, isoflurano. Então, é a mesma coisa. A gente não sabe a etipatogenia, ou essa etipatogenia é tão difusa e tão multifacetada que a gente não sabe. Ok? Bom, e as cefaleias principais primárias, basicamente, nós vamos estudar aqui, é isso que eu quero de vocês, que essas que chegam no pronto-socorro, eu quero que vocês saibam o que é uma cefaleia tipo tensional, o que é uma migraine, o que é uma cefaleia salva. E eu acho, algo me diz, podem responder no chat, que vocês já sabem. Porém, pode ser que a gente precise relembrar. E pode ser também que vocês não lembrem o tratamento. E se lembram o tratamento, estou esperando um feedback aqui, então esse é o seu objetivo. Ok, beleza. Então, há uma dúvida. Vamos falar já já. Então, perfeito. Também vamos saber o tratamento e vamos entender um pouco mais do tratamento profilático e do tratamento abortivo. E é isso que eu quero para vocês. Em relação à epidemiologia, não há dúvida nenhuma que é um problema de saúde pública a migraine, né? A cefaleia, a enxaqueca, a migraine. É as principais causas de perda de horas de trabalho no Reino Unido, porque acomete pessoas na faixa etária produtiva. Então, cefaleia é um big problem, sem dúvida nenhuma. 90% dos homens, em geral, fala assim, olha, 90% da gente, em algum momento, vai ter uma cefaleia, algum momento da vida, ou uma vez por ano. E a grande maioria das vezes é benigna. São casos de cefaleias primárias. Vou dar um remédio por enxaqueca que faz. Vamos lá, Léo, vamos chegar lá. Espera aí. Vamos lá. Boa pergunta. Deixa eu perguntar daqui a pouco. Então, só para a gente... Não, tranquilo, vamos lá. Mas não se iniba em perguntar, por favor, mas eu respondo no momento adequado para vocês.
Até porque vamos entender a fisiopatologia da enxaqueca antes, que aí a gente vai entender os medicamentos, vai entender aquela questão neurológica, neurogênica, e aí a gente consegue realmente falar de até cirurgia, que existe sim, né? Para neuralgia do trigêmeo, por exemplo, você pode fazer lá, acabei falando, né, Léo? Fazer uma litotomia, uma neurotomia do nervo trigêmeo. Eu já fiz muita anestesia para isso. Eu nunca fiz o bloqueio do trigêmeo, porque é coisa de neurocirurgião, mas, Léo, já que você me perguntou, é assustador, porque o acesso anterior aqui, abaixo do olho, para poder alcançar o gânglio, o trigêmeo, e o mais assustador de tudo é que você sabe que está lá quando você pulsionou a dura mater e ventrículo. Então, é um procedimento, assim, me parece muito ultrapassado, né? E eles ainda injetam álcool, alguns fazem radiofrequência. Então, assim, eu acho uma coisa muito, muito ultrapassada, mas dificílimo, assim, das anestesias mais complexas que eu fiz. A paciente fez crise hipertensiva, começou com desvio da comissura, acabei falando, né, Léo? Mas vamos lá. Beleza. Então, é comum, tá? Não temos dúvida. Eu vou adiantar aqui. E para vocês, é importante saber que ela é incapacitante, como eu disse, e é importante vocês saberem que eu preciso de uma anamnese mínima. Vocês estão aí no Hospital Universitário de Valença. Estão no plantão sábado à noite, sexta-feira agora. Chega um paciente para você com queixa de cefaleia. Você tem que fazer uma anamnese correta. Tá? Identificação do paciente, caracterização do início da cefaleia, o tempo da cefaleia. O cara que começou uma cefaleia a longo tempo, né, é um padrão. Começou há pouco tempo é diferente. Durou pouco tempo é diferente. O que aconteceu associado a uma outra doença? O cara está com febre e cefaleia. O cara está com rigidez de nuca e cefaleia. Né? Então, pode ser hemorragia subaracnoide. Então, a semiologia de tudo isso é muito importante. Até você chegar exatamente aqui, olha, se a cefaleia é primária ou secundária, efetivamente você vai ter que excluir, né, as causas de cefaleia secundária. E muitos livros chamam de red flags. Por favor, fique alerta aos sinais de alerta. Está aqui, olha, uma dor de início. Cara, nunca teve cefaleia na vida. Apareceu no seu pronto-socorro com a cefaleia grave. Espera aí, calma aí, não é primária esse troço. Mudança do padrão de crise. Eu disse, febre, rigidez de nuca, sinal de Brugg-Zincks, Kern, enfim. Crise convulsiva. Então, acima de 50 anos, pode estar relacionado a doença maligna. Então, vamos começar a entender que os sinais de alerta, daqui a mesma coisa, tá vendo? São importantes para você sair do cenário de cefaleias secundárias e cair no cenário de cefaleia primária. Porque muitas vezes, pessoal, no pronto-socorro, o médico mais velho, né, que está lá, o staff que está lá no plantão, ele já tem uma receitinha de bolo para quem chega com cefaleia 3 da manhã. Põe lá uma dexametasona, uma dipirona, um anti-inflamatório, um Plasil, um Valzedron, corre o sorinho de 500 e vai tratar. Não vai, não é sempre que vai tratar. E é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Como sempre, eu quero que vocês olhem de forma crítica. Eu estou tentando falar aqui. Então, tá. Cefaleia é um sintoma frequente, eu já disse, e também é muito prevalente no Brasil. É importante também saber que ela é classificada, eu não vou entrar em pormenores, classificada em explosivas, né, agudas, subagudas e crônicas, vocês imaginam. E as cefaleias, em relação à etiologia, só botando tudo numa caixinha pequena agora, organizando, cefaleia primária e cefaleia secundária. A primária a gente tem a enxaqueca, a cefaleia tensional, cefaleia de salva e outras que eu comentei que tem um número enorme de cefaleias, né? Relacionada à cafeína, relacionada cafeína não, a um antagonista da cafeína, relacionada a chocolate, enfim, etc. E cefaleia secundária, está aqui, por hipertensão arterial, traumatismo crânioencefálico, que é óbvio, questões óbvias, né? Hemorragia intracraniana, né? Meningite, etc. Mas aqui nos interessa hoje apenas discutir, agora sim, na metade do fim da nossa apresentação, e agora respondendo a pergunta do Léo lá, que queria saber como é que a cefaleia salva, é estudar as cefaleias, tá? Tensionais, em salva e em enxaqueca.
ok? São as 3 cefaleias que nós vamos estudar. Começando pela enxaqueca. Tá? Aqui já está dizendo, já adiantando, que é enxaqueca com aura e sem aura. Eu quero primeiro dizer que a aura é uma característica da enxaqueca. As outras cefaleias não têm aura. Então, já é a primeira coisa na semiologia das cefaleias primárias para vocês avaliarem. Só a cefaleia, a enxaqueca tem aura. Por que eu quero que vocês não esqueçam disso? É nessa figura aqui, olha. E é exatamente isso que eu quero que vocês pensem. Porque aqui, isso não vão esquecer nunca mais. A aura acontece, Léo, porque há uma diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, o vasoconstricção, algumas horas antes, muitas vezes, antes da cefaleia, que ela vai ser da fisiopatologia dela, ainda tem essa questão vascular, isso é absolutamente imutável, por mais que tenha outras questões, quando há vasodilatação, aí o doente sente dor. Entenderam isso, pessoal? Por isso a aura. A aura é específica, nenhuma outra doença da aura, nenhuma outra doença da escotoma cintilante, da fotofobia, enfim, nenhuma outra doença que eu conheço da aura, só a enxaqueca. Ok? Então, está aqui a enxaqueca, tá? Que é a migraine, que a epidemiologia afeta em torno. Travou para você? Travou para os outros também? O que é aura? Ok. Aura são sintomas neurológicos. Vou explicar essa figura aqui. Olha, a enxaqueca em geral... Ok, Ana, obrigado pelo feedback. A enxaqueca em geral, ela se relaciona a uma vasodilatação. As cefaleias todas, quase, estão relacionadas a uma vasodilatação abrupta. Não é? É aquela história do paciente tomou sildenafil ou tomou um antipertensivo. É a vasodilatação que leva à compressão ali, que em tese é a fisiopatologia primária, vamos dizer assim, que ainda existe. Mas a gente sabe que é muito mais além do que isso. Tem parte neurológica, neurogênica, etc. E a aura, que eu estou falando aqui, ocorre quando há vasoconstricção cerebral por um fenômeno vasogênico que ocorre antes da enxaqueca. Tá? Então, e a aura, como eu disse, Léo, falou para você, quer dizer, são sintomas neurológicos, visuais, escotomas cintilantes, fotofobia, que eu só conheço a enxaqueca como causador. É isso que eu quis dizer. Ok? Então, vamos lá, falar sobre enxaqueca. Então, enxaqueca, a epidemiologia gira em torno de 4 a 6% dos homens adultos e é mais comum em mulher. Nós sabemos. É provável, talvez não no grupo de 6, mas numa turma de 15, que um ou outro paciente tenha enxaqueca. Tá? Isso acontece de alguma frequência em torno de 25%. Isso quer dizer que cada 10, 4 mulheres podem ter. Se tivesse 10 mulheres aqui, com certeza uma poderia ter. Ninguém foge do N. O seu pico de prevalência, talvez vocês fujam da idade, né? Que vocês são mais jovens. Mas é o pico na idade produtiva, de 25 a 55 anos. Tem uma história familiar muito importante associada e ela pode ser comum ou clássica. A comum, perdão, a comum é mais comum. Triste, né? Tem desde os 15 anos. Então, é frequente, né? Não há dúvida que é frequente. A minha esposa tem, o meu filho tem alguma forma de enxaqueca também. Aí tem que categorizar, tem uma parte genética complexa, realmente, e é chato, né? A pessoa não vai ver o Domingão do Faustão com enxaqueca, né, Ana? Vai procurar um cantinho, com luz apagada, fone de ouvido e descansar. E exatamente para isso que a gente tem que saber diferenciar pelo menos as primárias, que são as mais frequentes. Então, espero que a Ana tenha enxaqueca comum, que ela é sem aura, né? Que em tese ela é mais benigna. Porém, a enxaqueca clássica é aquela com aura, é aquela enxaqueca necessária de estudos visuais e não só visuais, também sensitivos e motores. Então, está aqui mostrando, olha, como é que a Ana pode falar isso mais do que qualquer um aqui. Se ela quiser falar, o microfone é dela. Eventualmente, o paciente tem, na idade produtiva, mais comumente, mas também pode ser mais jovem, no caso da Ana, e a pessoa já sabe, né, Ana? Olha, vou ter a TVAura várias vezes, né? Imagina. Então,
você pode relatar para a gente, Ana. Você fala, eu vou ter a enxaqueca, eu já estou sentindo que ela está por vir, né? Isso é o pródromo. Esse pródromo pode durar 48 horas antes da enxaqueca. Você já começa a evitar, não vai na praia, não come chocolate, não se estressa, porque você sabe que ela está tá rondando. Não é isso? Exatamente, até com cheiro, você já sabe que ela vai vir. Então, é muito complexo, é de uma complexidade extraordinária, envolve partes cerebrais muito complexas. Então, mas, ao mesmo tempo, é muito característico. Então, por mais que a gente tenha pobreza de tratamento, a gente tem riqueza de sintomas, né? E os sintomas também importantes, que a Ana pode relatar, é que ela normalmente, não é sempre, ela é unilateral frontotemporal. Não é isso, Ana? É assim que é a sua? E a intensidade, como eu disse, não é a intensidade de quem quer ir ver o Domingão do Faustão com aquele cara gritando. É a intensidade moderada a forte. O doente está reclamando de dor forte e piora com a atividade física e é pior de manhã. Alguns atribuem a jejum, né? E dura pelo menos 72 horas em média, de 4, pelo menos, mas de 4 a 72 horas, podendo variar. Então, é uma cefaleia realmente que incomoda. Não sei qual remédio você toma, sumatriptano, vamos falar sobre isso já. Vamos ser mais objetivo aqui, então. O diagnóstico, pronto, de todas as cefaleias primárias. Vamos comer 3 slides aqui agora. Todas as cefaleias primárias, o diagnóstico é clínico, não necessitando de nenhuma tomografia, ressonância, de nada, nem nenhum exame complementar. Por quê? Porque não tem causa efetiva. Se tivesse um glioblastoma, um meningioma, aí sim, eu preciso de uma imagem. Então, tratamento, olha, você me fala o que você faz. Eu tenho as medidas gerais, obviamente, profiláticas, né? Evitar aquilo que você sabe muito bem que aquilo não faz bem. É um perfume que você já sentiu, né? E viu que não deu certo. Você não vai usar aquele perfume. A gente não usa nenhum, né? E, efetivamente, terapia medicamentosa, que pode ser abortiva, essa vocês pregam para o socorro, e podem ser profiláticos. Então, as abortivas, basicamente, em quadros mais leves, analgésicos, como dipirona e paracetamol, pode ser adequado como um anti-inflamatório para aqueles que podem tomar. Lembrando, pacientes nefropatas, hipertensos, idosos, diabéticos, não devem tomar anti-inflamatórios. Moderado e grave é o derivado do ergo, do esporão centeia, a famosa ergotamina ou ergonovina, prima daquela que a gente utiliza em obstetrícia, né? Metilergotamina, que é o alfa-agonista. Então, objetiva vasoconstricção. E o sumatriptano, que é o Sumax. Tem Sumax, não sou de indústria nenhuma, só estou falando. Sumatriptano puro, que é um serotoninérgico, então evita também essa vasodilatação, libera serotonina de alguma forma, e tem ação, receptores de serotonina, e tem o Sumax Pro, que ainda vem associado ao anti-inflamatório. Em casos muito graves, clorpromazina. Em casos muito graves, internar, muitas vezes a gente faz até algum anestésico, né? Propofol, enfim. E tem alguns poucos casos que respondem a opioides, mas não é a opção. Não se esqueça, opioide não é a opção para enxaqueca. Tá? Não é mesmo. Pode ter um tipo de enxaqueca, um tipo de cefaleia primária muito específica que responde ao opioide, mas quando você coloca opioide na jogada, não é a opção. Então, fazer opioide na enxaqueca ou fazer opioide em qualquer situação de cefaleia primária é um erro grave. Não se esqueça disso. Clorpromazina, que é um anticonvulsivante. O tratamento profilático, aí não sei se a Ana faz, a gente lança a mão de substâncias que vão tentar impedir uma possível vasodilatação. Então, é bloqueador do canal de cálcio, nesse caso é um vasodilatador mais cerebral, tem um mecanismo de autorregulação, serotoninérgicos e beta-bloqueadores, tentar diminuir o fluxo sanguíneo cerebral, na verdade. O bloqueador do canal de cálcio vai diminuir um pouquinho a pressão arterial e vai diminuir o fluxo sanguíneo cerebral. Ficou tudo certo em relação à enxaqueca? Posso seguir para as duas últimas tipos de cefaleia e a gente termina o nosso módulo de hoje.
Combinado? Me dê um feedback aí, por favor. Foi o que Léo perguntou, né? A cefaleia tensional, não é isso, Léo? Oi, Saulo, você perguntou. Saulo vai ser na saúde. Pode, então perfeito. Então, cefaleia tensional. Bom, outro tipo de cefaleia primária. Atenção. Chega no pronto-socorro, é característico o quê? O paciente tem cefaleia primária durante a vida inteira, basicamente, né? Pode 80% de incidência. É a mulher jovem, tá? É a mulher jovem que chega com dor que pode ser episódica ou crônica. No mínimo 15 dias de dor durante um mês. Ou seja, é uma característica clara da cefaleia tipo tensional. E pelo menos 6 meses. Ou seja, ela é muito recidivante, frequente. Acontece com muita frequência. Por sorte, ela não é uma cefaleia pulsátil, chata. E ela não é uma cefaleia com uma dor tão intensa. Normalmente ela é bilateral, ó, preste atenção, bilateral, pega essa região inteira aqui, tá? A intensidade leve ou moderada, e não piora com a atividade física. Então, o cara vai jogar o futebol, ele não chega com cefaleia pior, né? Com certeza não, mas ela é bilateral, ela é constante, intensidade leve e moderada. Não sei se alguém já teve esse tipo de cefaleia, eu acho que todo mundo já teve, né? Estresse, ainda mais nós que somos médicos, e se vocês estão estressados na faculdade, você imagina eu chefiando uma residência médica no Rio de Janeiro, fazendo anestesia de grande complexidade, praticamente coisa de maluco. E eu estou aqui com vocês, com certeza, não só pelo trabalho, o trabalho dignifica o homem, né, mas pelo prazer de estar aqui discutindo um tema médico e aprendendo com vocês. Pode ter certeza, depois de alguns anos de medicina, é a única coisa que eu quero aqui. Vamos lá. Cefaleia tipo tensional, então, eu disse, tá? Dor de qualidade não pulsátil em aperto ou pressão, geralmente bilateral, de intensidade leve moderada, sem pior atividade física. Eu já disse isso. E não estão associados a outros sintomas, como náuseas, fotofobia, ou seja, não tem aura. Tá? Sem pródromos, sem aura. Essa cefaleia é mais simples, ok? Partir para a última agora, cefaleia tipo tensional. Mais uma vez, a história clínica é a base do diagnóstico, não necessita exame complementar, como qualquer cefaleia primária, tá? Porque não vai achar nada, vai ser uma ressonância normal, uma tomografia normal, tá? E, mais uma vez, o tratamento, eu tenho medidas abortivas e medidas profiláticas. As medidas abortivas, chega o paciente lá no pronto-socorro, naquele momento. É, mais uma vez, anti-inflamatório não esteroidal e analgésico simples, de pirona, ou agora, chegando no Brasil, paracetamol, inclusive venoso. Está chegando aqui no Rio já, paracetamol venoso nos hospitais. Muito em breve vai chegar até vocês aí. Em São Paulo já tem e tal. E profiláticos, são os antidepressivos, no caso, amitriptilina. Então, o paciente toma a dose mínima de amitriptilina, 25, 12,5 miligramas, para não ter tanto problema em relação a efeitos adversos, e fica bem, de alguma forma. E quando a gente fala aqui, tá, isso eu estou falando de tensional ainda, tá? Perdão, se eu falei em saldo, tensional. Agora a última, que é se eu falei em saldo. Então, gente, eu acho, só para não ficar dúvida, o que eu disse é o tratamento abortivo e profilático da cefaleia tensional, ok? Então, aqui o abortivo analgésico, os anti-inflamatórios, e o profilático é o triptilina, perfeito? Ok, então cefaleia em sal para fechar. Daí a primeira que aparece sendo mais comum em homens, né? Uma proporção 6:1. Eu acho que é uma das primeiras coisas que eu vejo que é mais comum em homens, né? Tirando as doenças que são específicas do homem, né? Próstata, etc. A mulher normalmente se dá mal na reumato, se dá mal em quase tudo, né? As crises se iniciam a partir dos 30 anos. Tá? A cefaleia salva, ela tem uma característica muito importante. O paciente não chega muito bem, ele chega com muita dor mesmo. E essa é uma dor excruciante, orbitária, uma dor quase lembra um paciente com dengue, talvez, porque aquela dor muito forte, supraorbitária, orbitária, temporal, mas é muito excruciante a dor e ela é unilateral. Ela não é bilateral.
é até uma duração pequena, de 15 a 3 horas, né? 15 minutos. E os ataques em séries podem ser repetidos, durar semanas ou meses, né? Com períodos de remissão. Então, é realmente quando o paciente começa com cefaleias em salvo ou cluster cefaleia, é muito comum cluster headache, é muito comum você ouvir esse termo em inglês, cluster headache, eu não coloquei aqui, mas lembrei. Então, acompanha algumas vezes, o que é característico, naquele lado da dor, o paciente tem lacrimejamento, congestão nasal, rinorreia, sudorese, típico de uma alteração trigeminal dramática. Tá? Então, é muito importante. Então, mais uma vez, a história é clínica, eu não faço tomografia nem ressonância, eu não vou achar nada, salvo se aparecer, para quem chegou depois, enfim, os red flags, aqueles sinais, pô, o doente já é idoso, né? Tem um tumor pulmonar. Qual é a chance desse tumor pulmonar ter uma metástase cerebral? É altíssima. Então, aí tem que investigar. E, para fechar, as cefaleias podem ter medidas abortivas, tá? Ou profiláticas. Em geral, e salvas, tá? As clusters cefaleias. Recomenda-se a oxigenoterapia, que é diferente. Então, se você está no pronto-socorro e faz dipirona e anti-inflamatórios, você não trata a cefaleia e salva. Você trata a cefaleia, a enxaqueca talvez, se ela não for muito forte, mas pouco provável, você trata mais a cefaleia tensional. Então, você erra muitas vezes. Por que o oxigênio é importante? O oxigênio é um vasoconstritor cerebral. Lembra disso. O CO2 é um vasodilatador. Quando eu aumento o CO2, eu aumento o fluxo sanguíneo cerebral. Quando eu aumento o oxigênio, aumenta a FO2, eu faço vasoconstrição cerebral. Então, é o objetivo, exatamente esse. Algumas vezes peço para o doente hiperventilar, para botar esse CO2 para fora. E a medida abortiva, aí não mais entra analgésicos e anti-inflamatórios, nem muito menos morfina. Erraria quem faz dexametasona abortiva. Tá? Teria que ser os fármacos agonistas vasoconstritores, ergotamina e sumatriptano. E profilático, muitos utilizam com baixíssima evidência corticoide e com baixa evidência bloqueador do canal de cálcio. Tá? Eu acho que esse era o último slide. Eu estou à disposição aqui 2 minutinhos para vocês perguntarem, acrescentarem, reclamarem. É um espaço totalmente honesto e democrático. Tá?